Louvado seja. Opa! Benção máxima. Vamos deixar aqui, ó. Obrigado. E aí, queridos? Muito bom. Mais uma noite, mais um dia especial, onde nós podemos estar aqui reunidos. E janeiro já foi, né? O tempo passa muito rápido. Não é verdade? Mas em alguns momentos parece que não passa tão rápido assim. Você já teve aquela situação onde você está esperando algo e parece que está demorando demais? Parece que nunca chega? Quem já teve essa experiência aí? Quanta gente, né? Parece que nunca chega. Eu lembro na época de quartel, eu era bem mais novo, bem mais magro. Né? Só era... Hoje eu acho que eu sou mais bonito. A beleza interior. Mas sabe, aí eu servia lá no quartel, lá em Cascavel. E nós saímos para correr lá e eu tinha um tenente lá. Era uma bênção ele. Ele chegou no primeiro dia e falou assim, há 2000, com um gorro bem em cima do olho, há 2000 anos atrás, nasceu um homem perfeito, Jesus Cristo, depois de 2000 anos nasceu o outro que sou eu. Ele chegou desse jeito, certo? Pouco arrogante. Mas aí ele fazia um negócio que era muito complicado. Nós saímos para correr, saímos na cidade. E ele corria. E o pessoal começava a ficar para trás. Nós éramos em 20 alunos, o pessoal ficando para trás. E de repente estava chegando uma meia dúzia de 6 ou 7. Estava chegando perto do quartel, ele chegava e entrava assim. Falei, ufa, chegamos. Ele fazia a volta e saía de novo. Era desesperador. Sabe, e ficava naquela expectativa, quando que vai chegar, que eu vou poder sentar, que eu vou poder tomar uma água. E às vezes, isso aí é uma atividade física. Mas o que acontece hoje é que muitas pessoas, eles não conseguem entender que o tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. Como Deus trabalha é muito diferente do que nós entendemos. Às vezes nós achamos que poderia ser mais rápido isso. Né? Eu, quando orava pela minha esposa, foi 1 ano orando. Falei, Deus, podia ser mais rapidinho, né? 30 dias já aparecer, a mulher da minha vida, mas demorou 1 ano. Mas quem já foi aqui para Bombinhas, ali em Santa Catarina, tem uma plaquinha lá que fala assim, se não fosse tão difícil, quando você está naquele congestionamento, se não fosse tão difícil chegar, não seria tão bonito, tão bom. E eu digo aqui, se não fosse tanto tempo orando pela minha esposa, não seria tão bom. Mas eu queria conversar um pouco sobre isso hoje. E é difícil esperar? Será que você tem dificuldade em esperar que Deus dê a resposta? Aqui tem vários pedidos de oração. E de repente tem um pedido de oração aqui que já está sendo colocado aqui há 1 ano. Tem pedidos aqui que tem 6 meses. Tem pedido aqui que tem 1 semana e já está demorando muito. Queridos, nós temos que entender que mesmo que às vezes parece que a resposta não está vindo, nós precisamos continuar confiando no Deus da resposta. Nós precisamos continuar confiando em quem nos prometeu. O que acontece hoje é que muitas pessoas têm atropelado o processo de Deus, por não conseguir discernir o agir de Deus no processo. Então as pessoas com facilidade, elas vão e fazem bobagem. Elas vão e agem de uma forma intempestiva. Casamentos que se acabam porque eu não quis esperar o que Deus estava fazendo no casamento. Ou de repente eu vou e eu atropelo um processo no meu trabalho porque eu achava que eu deveria ser promovido antes. E aí eu vou lá e eu atropelo e eu começo, sabe? E é difícil às vezes controlar o nosso coração. E hoje eu quero trabalhar um pouco isso. Nós vamos caminhar um pouco sobre esse tema. Vamos tentar identificar o que nós podemos, decisões que nós podemos tomar para que possamos entender o processo que Deus está trabalhando na minha vida. Seja na sua vida financeira, seja no seu casamento, seja no seu trabalho. Eu não sei qual área, mas Deus continua trabalhando. Será que você está aguardando aí algo acontecer na sua vida financeira e não acontece? Puxa, mas já fazem 2 anos, 3 anos que eu não consigo fazer sobrar dinheiro. Eu não consigo ter uma reserva. Eu não consigo me livrar das dívidas. Queridos, Deus vai falar contigo hoje.
O Espírito Santo vai falar contigo hoje. Será que está aguardando algo acontecer no teu casamento? Puxa, mas está difícil. Está complicada essa mudança. Está complicada essa transformação. E eu não consigo entender que Deus está trabalhando, independente das circunstâncias. Deus está trabalhando. E muitas vezes o que Deus trabalha faz parte do processo de crescimento e amadurecimento. Tem coisas que, se antecipar, você não tem maturidade para tomar posse. Eu, se recebesse a minha esposa é uma preciosidade, eu já falei dela aqui várias vezes. Para mim é um presente que eu não merecia. O significado de algo que você não merecia é a minha esposa. E a família que Deus nos abençoou em termos. E eu quero dizer assim, se a minha esposa aparecesse para mim uns 5 anos antes, certo? Eu possivelmente teria jogado fora uma joia preciosa que Deus tinha preparado para mim. E Deus fez eu passar por alguns vales, por alguns relacionamentos complicados, para chegar ao momento e falar assim, agora você está certo, você está pronto, agora você está maduro para receber o presente que eu tenho para você. Agora, o que acontece é que muitas pessoas não conseguem entender o processo que Deus está trabalhando, o amadurecimento que Deus quer gerar nas lutas, nas dificuldades e às vezes em algumas vitórias, porque nós precisamos entender que em todas as coisas Deus coopera, todas as coisas Deus está trabalhando, e o projeto de Deus envolve um constante ensino do nosso coração. Aí tem pessoas que já estão lá, já estão na 60, 70 anos e não aprenderam ainda e continuam batendo cabeça. E tem pessoas que estão lá com 15, 20 anos de casados e continuam batendo cabeça, porque eu quero mudar, porque eu quero mudar essa pessoa. E se ela não mudar, eu vou ficar insistindo, eu vou ficar brigando, não faz sentido. O amadurecimento envolve você olhar todas as lutas, todas as dificuldades com um olhar diferente. Então você olha assim e fala assim, ok. Né? De repente você está esperando alguma coisa acontecer no seu trabalho, na área da saúde. Queridos, eu quero dizer que para tudo há um tempo. O tempo de Deus. E nós vamos estudar um texto lá de Eclesiastes. Abre lá Eclesiastes, capítulo 11. Nós vamos ler do 1 ao 6. Onde nós vamos ver o que esse texto nos fala sobre uma parábola, que ele coloca aqui uma referência, sobre lançai o pão sobre as águas. Lançai, atire o pão sobre as águas. Abra lá, Eclesiastes 11, de 1 a 6. Eclesiastes 11, de 1 a 6. Se abriu aí, já deixa aberto, nós vamos estar lendo e vamos estar caminhando nesse texto de Eclesiastes. Só falta eu achar ele aqui na minha Bíblia. Tiraram daqui. Queridos, eu não sei se você sabia que a Bíblia Católica tem uns livros a mais, né? E na Bíblia Católica tem uns livros que não foram considerados, não tem acho que 8 livros a mais, e tem um livro Eclesiastes e tem um Eclesiástico. Eu, no início da minha caminhada, eu era seminarista ainda, eu fui convidado para dar uma palavra para um primo na Igreja Católica lá em Cascavel, lá em Barbacena. Ele pediu para que desse uma palavra lá. Falei, beleza, eu preparei o texto e tal, eu só preciso de uma Bíblia lá. Beleza, vai ter uma Bíblia lá no palco. E estava uma Bíblia lá, aquela grandona assim e tal. E eu chego lá na hora de eu dar a palavra e eu tinha visto um texto lá de Eclesiastes. E eu chego lá, a hora que eu abro o texto, eu olho e falei assim, mas não tem nada a ver com o que eu li. E foi mais ou menos isso. Eu aqui tentando achar o texto e aquela igreja em silêncio, todo mundo olhando para mim. Daí ali eu aprendi. Né? Mas se eu não achasse aqui, estava escrito aqui também. Mas vamos lá. Eclesiastes 11, de 1 a 6. Veja lá o que diz lá. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra, quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não
não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Amém? Vamos entender um pouco o contexto, né? Eclesiastes é um livro que ele dá uma ênfase muito grande sobre as incertezas dos homens. E tem um texto lá em Eclesiastes 3 que ele vai falar para tudo há um propósito debaixo do céu. Certo? Há um propósito para viver, para morrer, para chorar, para sorrir. E então todo mundo que está desse lado da morte, ele vai destacando esses desafios. E ele vai tentando levar a cada um de nós a entender a essência da nossa vida. E a essência da nossa vida não é o ter, certo? E tem algumas partes que ele vai falar sobre a vaidade, onde as pessoas às vezes correm muito atrás do ter e esquecem de ser. Então, muitas pessoas, por não entender essa dimensão da vida, eles acabam sofrendo por antecipação. Eles acabam vivendo somente, eles querem uma resposta imediata, e isso faz com que viva constantes frustrações. De repente você está aqui nessa noite e você está se lembrando de algo, que você foi intempestivo, que você de repente não entendeu o tempo certo, o momento certo e o momento de se calar, o momento de falar. Sabe, mas nós precisamos entender qual o propósito da nossa vida. Essa semana eu estava com um casal de amigos, irmãos aqui da nossa igreja, muito especial. Ele tem um cargo muito importante aí. E ele assumiu, agora como um líder muito forte, mas antes disso ele assumiu um departamento, que era liderado por uma pessoa. E ele é da cor negra, e ele chegou lá e aquela pessoa já começou, sabe, discriminar mesmo. E tentou fazer um motim ali com a equipe e tal, e ele com tranquilidade, esperando o tempo certo, ele foi conduzindo. E agora quando ele assumiu, sabe aquela história quando os irmãos de José vê José lá em cima, fala assim, agora o que ele vai fazer comigo? Foi mais ou menos esse sentimento. Chegarei agora, o que ele vai fazer comigo? Aí ele chamou aquele colega que tentou derrubá-lo e falou assim, olha, eu quero te abençoar. Eu quero que você fique onde você está. Você vai para o meu lugar que eu estava agora. E agora ele conseguiu abençoar ainda mais, dando um cargo ainda mais importante lá na capital federal. E foi muito interessante. Esse rapaz, antes de ir para Brasília, ele chegou lá e pediu perdão, chorando. Falou assim, olha, eu não te conhecia. Certo? E é uma atitude, às vezes, muito comum. Às vezes você chega num ambiente novo, ou você está num ambiente de trabalho, chega um colega novo de trabalho. E de repente faz alguma coisa e fala assim, chegou agora, já quer sentar na janelinha. E aí já vira um estigma, você coloca uma mentira na sua mente, você começa a perseguir inconscientemente. Você começa a fazer, você começa a atropelar inconscientemente. Eu quero dizer que tudo isso é fruto de uma ansiedade, porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente, então a tendência é eu reagir me defendendo. E agora, será que a ansiedade ela é algo que é destrutivo ou não? O que a palavra fala sobre a ansiedade? Certo? Quando nós vamos lá em 1 Pedro 5, tem um texto que é muito interessante. Quando nós vamos analisando de forma cronológica, quem já teve algum atendimento comigo, em algum momento eu cito esse texto, porque é um texto que é muito marcante. Que ele começa no versículo 6 dizendo assim, olha, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que Deus está falando ali? O que Pedro está falando na primeira epístola dele ali? Que Deus se opõe aos orgulhosos. E quando o orgulho, Deus se opõe. Mas concede graça àquele que é humilde. Ele fala assim, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele te exalte no tempo devido. Então, quando você está diante de uma situação que você tem dificuldade, você não vai se humilhar para uma pessoa, você vai se humilhar para a poderosa mão de Deus.
E aí o texto continua no versículo 7 dizendo: lance sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Uau! Então, se eu me humilho diante da poderosa mão de Deus, eu consigo lançar sobre ele toda a ansiedade. Mas aí o versículo 8, ele fala assim: mas vigie e ore, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, procurando a quem possa devorar. E aí eu pergunto, será que a ansiedade gera brechas para que Satanás venha e faça um estrago na sua vida? É só ir para a palavra. É só ir para a palavra. E o que acontece? Muitas pessoas têm trazido maldição no seu relacionamento conjugal, maldição no seu trabalho, porque não conseguem entender o tempo de Deus. O tempo que Deus está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. E muitas vezes Deus trabalha apesar de você, apesar de nós. Então, quando nós lemos esse texto de Eclesiastes, nós conseguimos tirar alguns ensinamentos onde nós podemos ver onde que nós estamos investindo o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos, e de repente nós estamos investindo em lugar errado, de uma forma errada, certo? Porque não basta a boa intenção, eu tenho que fazer o que é certo com a motivação certa. Então, o primeiro ponto que eu destaco nesse texto de Eclesiastes, veja ali, versículo 1. Atire o pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-la. E o primeiro desafio que eu coloco para você é assim, lance o pão sobre as águas. Bom, mas o que é lançar o pão sobre as águas? Não é? Os mais antigos aí lembram na época que comia pão com leite. Hoje eu já não faço mais isso. Mas tinha época que as tias faziam aqueles pão tal. Minha mãe pegava um prato fundo, colocava leite, colocava um monte de pão assim. Ficava aquela... Mas aí hoje eu não tenho mais coragem. Mas na época era bom. Era, né? Nós estávamos na fase de crescimento. Tudo que vinha entrava. Puxa, você batia assim, não berrou. Nada a ver. Mas sabe, o pão sobre as águas não é isso. O que significa o pão sobre as águas? Nessa época de Salomão, o plantio de arroz era realizado num terreno alagado, né? Então, quando o rio Nilo ali baixava, ocorria o crescimento das plantas e o resultado da plantação. Então, lançavam-se as sementes e, pela fé, eles precisavam crer que aquela semente iria frutificar, que quando o rio baixasse, viria aquele resultado daquele plantio. Você sabe que naquela região, a chuva ocorre 3 meses no ano. E assim, os outros meses não caem uma gota. É um negócio muito, muito bem estruturado em relação a isso, né? Então, o pessoal sabe aquela... Quem que já morou lá para cima, acho que em Manaus ou Mato Grosso, tem lugares assim, acho que lá em Belém do Pará, que eles falam assim, vamos antes ou depois da chuva? Que a chuva sempre cai no mesmo dia, no mesmo horário, certo? E tem pessoas que, de repente, e lá havia isso. Então, havia um momento de cheia que tinha que jogar a semente sobre as águas. Daí, quando nós falamos em lançar a semente sobre as águas, ela era uma estratégia agrícola que rendia colheita, né? E esse ato de lançar a semente era um ato de fé, pois ela era lançada somente na superfície da água e tinha que aguardar o retorno. Então, imagine um agricultor que planta sem ter a fé. Então, assim, aqui muita gente deve ter hortinha em casa, né? Hoje tem umas hortas dentro de casa, tal. Você vai lá, lança uma sementinha de alface. Você coloca lá, e aí você, de repente, tem que molhar aquela sementinha. E ela está ali. E ela está ali, você não sabe o que está acontecendo lá, mas ela está crescendo. Ela está crescendo até ela sair para fora da terra. E esse processo de lançar o pão sobre as águas é isso. É nós entendermos que nós precisamos fortalecer a nossa fé. Então, quando eu falo assim, lance o pão sobre as águas, quero dizer o quê? Entregue essa ansiedade diante do Senhor. Você precisa fortalecer a sua fé, porque você não está entregando, você não está crendo que Deus está agindo, porque você não consegue enxergar, porque só está aquela água por cima, você não consegue enxergar a semente lá embaixo, você acaba ficando ansioso. Será? Mas se isso não acontecer, mas olha, se essa plantação não der, o que eu vou fazer? Eu já começo a ter atitudes como se aquela plantação não fosse crescer.
Então, se você tem caminhado com ansiedade, se você tem caminhado com o teu coração preso a essas marcas que você não consegue entender que Deus está agindo. Deus está agindo. Você recebeu um diagnóstico? Puxa, mas será? Eu começo a sofrer, puxa, mas eu nem fui lá ainda no médico, eu nem vi ainda qual o tratamento. Sabe, e às vezes as pessoas já se desesperam. Eu recebi um diagnóstico, primeira coisa, já vou passar tudo para meus filhos porque eu acho que eu vou morrer. Certo? Calma. Quem é o dono da vida? Quem é o dono da vida? Tem um casal de amigos muito especiais. Ele médico, atlético, fazia exercício todos os dias, comia só comida saudável. Aquele cara exemplar, um exemplo. E aí tinha um outro, a esposa, fumava, sabe, bebia, fazia vida da pá virada. Aconteceu agora em janeiro, no comecinho de janeiro. Ele estava lá na praia, lá no Nordeste, fazendo um exercício, de repente, pum, um ataque cardíaco. Aí ele chegou a desmaiar, ressuscitaram ele, levaram para o hospital, e ele teve mais 3 dias antes de vir a óbito. E a revolta dele, como é que pode eu fazer todos esses exercícios, eu comer certinho e ter isso? E ela que, sabe, fuma desde os 14 anos, tem 63 anos, e não aconteceu nada. E aí tem alguém que brinca assim, ficou um cadáver saudável. Porque, na verdade, nós temos que fazer assim, nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas nós dependemos de Deus. Você não vai acrescentar nenhum dia a mais, nenhum dia a menos. Então, por que eu vou caminhar ansioso? Por que eu vou caminhar, sabe, se desesperando com cada dificuldade que aparece na minha frente? E às vezes eu perco a dimensão de tudo que Deus já fez. Porque essa dificuldade me derruba. E aí eu me fecho, eu não quero falar com ninguém, eu fico sofrendo, eu fico me culpando, eu tento achar o culpado, e eu acabo, sabe, jogando fora tudo aquilo que eu creio, para viver algo que é fruto da minha ansiedade. As Escrituras nos desafiam a confiar num Deus provedor, que a nossa semente, o nosso pão deve ser lançado sobre as águas na fé de quem pode fazer todas as coisas. É Deus que sustenta. Esse texto ele nos exorta de uma forma tremenda. E quando nós falamos de fé lá em Hebreus, texto conhecido, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos, das coisas que não vemos. Qual que é o pão que você precisa entregar hoje? Sabe, Salomão aqui ele poderia ter dado uma orientação de guardar o pão num galpão seguro, poderia aplicar toda a lógica de logística, de administração, mas em sua sabedoria, ele desafia a lançar sobre as águas. Na prática é lançar o nosso pão nos braços do Pai. Hoje você está sendo desafiado a lançar essa área da sua saúde, da sua família, do seu casamento, das finanças. Fala assim, olha, pela fé, eu estou lançando sobre as águas, porque eu creio que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E quando nós avançamos no texto, veja ali no versículo 2. Ele vai falar ali, reparta a você, que você tem com 7, até mesmo 8, pois vocês não sabem. Você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Ele está falando um pouco da incerteza. E nós precisamos avançar mesmo diante da incerteza. A nossa caminhada pela vida, nós somos muito abençoados. E precisamos ter a mente de compartilhar aquilo que recebemos. Mas o desafio não é guardar somente para nós, mas compartilharmos. Porque a vida é incerta. Eu conversava com um jovem, onde o avô, com quase 90 anos, a conta bancária recheada. Recheada. O filho passando uma dificuldade financeira muito grande. E o filho foi lá pedir para ele emprestado. Um valor que não ia fazer nem cócegas na conta dele. Não posso. Não vou emprestar. Não. Você não é nem para emprestar. Toma esse dinheiro aqui para te abençoar. Quase 90 anos. Certo? Eu fico pensando, como é que foi construído no coração deles as prioridades? Como é que é as prioridades no teu coração? Porque a nossa vida é incerta, nós caminhamos com a incerteza. Será que amanhã estarei vivo? Será que ao sair daqui alguma coisa pode acontecer comigo?
Esse casal, esse amigo que faleceu, ele estava lá bem. Eu estava com ele na metade do ano. Fizemos uma viagem, fomos na casa deles. E de uma hora para outra ele faleceu, não está mais aqui. Certo? A vida é incerta. Agora, eu vou caminhar e deixo de avançar. Tem pessoas que param porque a incerteza trava. Certo? E ao invés de eu avançar, eu paraliso. Mas vai que dá errado. Então eu não faço. Porque Deus não dá todas as respostas justamente porque nós não teríamos condições de trabalhar com todas as informações. E caminhar pela vida envolve avançar mesmo diante das incertezas. E isso faz parte da nossa caminhada. O desafio que nós vemos ali, o versículo 2 fala da desgraça sobre a terra, falta de graça. Então muitas pessoas andam com medo de avançar porque ficam focando nas circunstâncias, nas dificuldades, nos problemas. Certo? E ele fala ali, ó, quem fica observando o vento não plantará. Quem fica olhando para as nuvens não colherá, no versículo 4. Não paralise a sua vida por causa das incertezas. Não paralise. Você parou de fazer algo porque você está com medo? Dá um passo de fé. Dá um passo de fé. Final do ano, nós tínhamos uma viagem marcada no começo do ano, coisa simples, besteira. Isso aqui, mas são coisas assim que ilustram um pouquinho, você tem uma atitude no coração. Nós tínhamos planejado tudo tal, e de repente levamos um baque lá que saiu um valor que não estava previsto no final do ano. Falei, puxa, a gente de repente não pode viajar. Puxa, mas acho que Deus vai prover. Vamos dar um passinho de fé. E nós demos um passo de fé. Certo? E já nos primeiros dias ali, do nada, eu estava lá. Estava de férias, curtindo. Falei, depois isso aí não é ser irresponsável. É dar passo de fé sabendo que o máximo que pode dar um probleminha que depois se recupera. Não estou falando, não estou orientando ninguém a fazer besteira aqui, não. Mas vamos lá. E aí eu recebo um e-mail. Um negócio que não tinha nada a ver. Olha, tem um negócio aqui que você ganhou lá atrás, tal. Nós queremos acertar. Podemos fazer um acordo aqui? Falei, claro. Vamos lá. Então manda aqui. Tudo certo. Então tá bom. Aí fui lá, acertei. Aí fui comer mais um camarão. Gente, a vida é incerta e nós precisamos. Puxa, mas se eu investir nesse relacionamento, e vai que acontece isso, e vai que acontece aquilo. Então para. Sabe? Tem gente que só falta ficar parecendo, não mexe não. Daí fica em casa paradinho. Eu vou ficar aqui para não acontecer nenhum acidente. Daí deu vontade no banheiro, levantou, bate o dedão na cama. Pá! Não adianta. Gente, a vida é incerta. Nós precisamos confiar num Deus que tem o controle da história. Meus filhos, os dois, estão lá no PV, desde segunda-feira. E aí, a primeira vez que você leva assim, você fica com o coração apreensivo. Fica toda hora ali. Será que aparece uma foto deles aqui? Tal, que eles começam a postar ali. É a semana toda, até sábado, no Palavra da Vida, no acampamento. E aí, de repente, é a segunda vez, você fala assim, Deus está cuidando. Depois, Deus está cuidando. E às vezes, e aí a gente descansa no Senhor. A gente para de ficar ansioso. E aí eu olhei assim, puxa, hoje é quinta. Depois da manhã já tem que ir lá buscar eles lá. Então assim, você precisa entender que as incertezas do seu coração, elas somente te destroem, elas somente prejudicam. Então, quando você tiver incerteza do seu coração, substitua pela certeza da palavra de Deus, pela certeza do cuidado de Deus, pela certeza da provisão de Deus. Mas e se meu marido me trair? Coloque diante de Deus. Se ele trair, Deus, o Senhor me fale, porque eu não vou ficar olhando o celular, eu não vou ficar vasculhando a vida dele, não. Porque eu confio no Senhor, e agora eu estou próximo do Senhor, e o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. Mas e se o médico errar na cirurgia? Se ele errar, beleza, eu vou para a glória antes. Beleza, tudo certo. Mas eu não vou ficar preocupado, mas eu confio ou não confio. Eu confio num Deus que é todo poderoso. Isso não faz sentido. Aí o caminho, toda hora eu estou tentando acertar as coisas do meu jeito. O que será que vai acontecer? O que será que, se isso acontecer, se aquilo acontecer? Queridos, o medo paralisa a sua vida. O medo paralisa. Veja lá, Salmo 56, 4 vai dizer, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Qual medo que tem te paralisado? Medo do quê? Que você não consegue avançar.
Medo do quê? Queridos, o primeiro conexão é eu com Deus, eu com o Espírito Santo de Deus. Eu não preciso ter medo de nada, de nada. Eu preciso somente avançar. Quando nós olhamos um texto, uma história conhecida de Davi, o que aconteceu com Davi? Aqueles homens que eram grandes, eram fortes, eram soldados do exército de Israel. Estavam ali, e de repente vem o gigante Golias, e desafia aquele exército, fala, escolhe um. Todo mundo com medo. Veja ali o que diz lá o texto, lá de 1 Samuel 17, ele lá, e acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Isso aí é o filisteu que estava falando. Ao ouvir as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Pense em alguém com medo. Não era com medinho, era apavorado. Apavorado. Então assim, apavorado que nem muitos aqui, quando entra aquela borboletinha preta no banheiro. A minha filha assim, um dia parecia que estava caindo o mundo. Eu cheguei lá, era uma borboletinha desse tamanho. Mas apavorados. Davi, ele olha para aquele gigante, e ele não se acovardou. Daí Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Respondeu Saul, você tem condições de lutar contra esse filisteu? Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro, desde a mocidade. Sabe, Saul ele vem e fala assim, você? Qual a diferença de Davi dos demais guerreiros? Era o exterior, a força externa? Não, era o poder interno. Ele não tinha medo, o medo dele ele entregou para o Senhor, falou assim, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Eu não vou sozinho, eu não vou lutar sozinho. Você está lutando sozinho as tuas lutas, por isso que você está com medo. Porque quando você entra numa luta, em nome do Senhor dos exércitos, é Deus quem luta as suas lutas. Muitas pessoas têm se debatido porque querem lutar sozinhos. Tem pessoas que esperam chegar no último, do último recurso, aí olha para cima e fala, Deus, venha. Não, Deus quer que no começo. Davi, ele não esperou estar no campo de batalha para lutar com o filisteu. A hora que ele viu aquele filisteu, ele falou assim, eu vou em nome dos Deus dos exércitos, Deus de Israel. Queridos, olha, eu quero te dizer o seguinte, o que gerou a vitória não era a aparência exterior, mas sim o que estava no interior de Davi. Ele contrariou a lógica humana. Aqueles homens que ficaram paralisados pelo medo, foram envergonhados por um menininho, um moleque, cheirando a leite, que ele foi lá para levar a comidinha para os irmãos, que ele é honrado por Deus, e há um empoderamento da unção de Deus sobre a vida dele. Quando Deus ungiu ele, rei de Israel, Deus apoderou ele com o Espírito Santo de Deus, e ali ele é honrado na frente daquele exército, para dizer que existe Deus em Israel. Então, muito que acontece na vida, na nossa vida, o desafio faz parte do processo de ensino. Faz parte do processo de ensino. E se nós estamos sensíveis para ouvir a voz de Deus, nós conseguimos viver o melhor das nossas vidas daqui para frente. Quantas pessoas que se desesperam com as provações, esquecendo completamente quem é o Deus provedor. Quando você tira os olhos do Senhor e foca no problema, ocorre a limitação para você experimentar o mover de Deus. Quando nós falamos do medo, eu quero desafiar você a colocar hoje nos pés da cruz esse medo que está no teu coração. 1 João 4, 18 e 19 diz, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você está com medo, dá uma olhada no nível do seu amor. A entrega do seu amor. Como você tem caminhado com Deus que é amor. Ele não sente amor. Ele é amor na essência. 1 João ele vai falar, Deus é amor. Você vai deixar hoje esses medos nos pés da cruz. Eu quero fechar. O terceiro ponto que eu vejo no versículo 6 e 7, veja ali.
plante no versículo 6, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe que as suas mãos ficarem à toa, porque você não sabe o que acontecerá. Queridos, ele está dizendo aqui, plante a sua semente e não deixe as mãos à toa. Isso aqui tem muito a ver, e eu olhando para esse texto, falei, isso aqui tem a ver com foco. Tem a ver com não deixar as distrações nos tirarem do caminho. Muitas pessoas vacilam e caem, porque as distrações têm mudado o rumo. Você conhece o caminho do vento? De onde vem? De onde surge? De onde passou? Você conhece como é que é formado o corpo do bebezinho no ventre da sua mãe? Como é que aquele ossinho é formado e começa a crescer? E de repente, você vai lá na primeira ecografia, você vê só eles falam, como é que é ervilha, né? Ervilhinha, isso. É uma ervilhinha. Um coração, tum, 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 tum. E aí depois você vai vendo, começa a ter uma forma mais tal. Aí quando você vai fazer ali na 12ª, 13ª semana, já dá para ver os dedinhos. E vai sendo formado. Você sabe como é que isso acontece? Isso é a marca do poder de Deus. Nós não sabemos como é que é formado esses ossos das crianças no ventre da mãe. Nós não sabemos de onde vem o vento. Porque tudo isso pertence a Deus. Mas nós não sabemos tantas coisas, e se nós ficarmos olhando e ficar gastando energia e tentar entender, nós perdemos a beleza. Se ao invés de quando nasceu o meu filho, eu ficasse, mas como é que meu filho foi formado? Eu poderia estar perdendo o sorrisinho dele, o chorinho dele, certo? Dar o primeiro banho nele. Então, as distrações podem estar tirando você do foco. Certo? Da mesma forma, o fato de não conseguirmos ver como Deus está trabalhando, temos que ter a certeza que Ele está trabalhando. Quando nasce o nosso filho, nós não sabemos como foi, mas sabemos que ele nasceu lindo, perfeito. A minha filha, minha primogênita, era um minhonzinho. Pense numa princesinha que alegrou muito meu coração, que realizou um sonho que eu tinha desde adolescente. E foi uma filha extraordinária. Mas sabe, se eu ficasse gastando energia vendo como é que ela foi criada, não fazia sentido. Mas eu sabia que mesmo não sabendo, Deus estava trabalhando para formar uma princesa para mim. E da mesma forma, você está no meio da luta, Deus continua trabalhando. Cuidado com as distrações. Certo? Então, muitas pessoas estão com dificuldade financeira, e aquela dificuldade financeira tem atraído todo o olhar e toda a energia. Eu não consigo ver Deus trabalhando na minha empresa, na minha área financeira. Eu recebi um diagnóstico e aquele medo de morrer tem roubado toda a minha energia. E eu não consigo perceber Deus agindo, usando os médicos nesse processo de restauração. Jesus, certa vez, ele contou uma parábola da semeadura. É uma parábola muito conhecida. E ele vai falando ele vai trazendo algumas características de sementes e o que isso reflete na pessoa de discípulos. Ele fala das sementes que caem na beira do caminho, que é aquele que ouve a palavra, mas não entende. Daí ele vai falar de um segundo, aquele que cai num terreno de pedras, pedregoso. Ele recebe com alegria aquela palavra, aquele Deus. Mas como não tem raiz, chega uma tribulação e logo ele abandona. Ele vai falar do terceiro, que ele fala dos espinhos, aquele que nasce no meio dos espinhos. Lá em Mateus 3:22, ele vai falar o seguinte: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações da vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-se infrutíferas. Quando eu falo em distrações que te tiram do foco, eu estou dizendo de você ser de repente uma semente que está no meio dos espinhos. Está na hora de você sair daí e entrar na terra boa. Porque Jesus alerta que as preocupações e os enganos das riquezas te afastam de Deus. Impactam a sua fé e a tua cosmovisão. Mas ele termina ali, mas quem planta em boa terra, finalmente, o que foi semeado em boa terra, no versículo 23, esse é aquele que ouve a palavra, entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Como é que está o teu coração? Você é aquele que está sendo plantado em boa terra?
Ou você é aquele que veio aqui até se alegrou. E de repente você veio num culto aqui, e você saiu feliz porque Deus falou contigo. Só que a hora que você vai para a tua semana, para o teu dia a dia, não há entrega. Todas as preocupações, as riquezas do mundo têm desviado a tua atenção. Têm chamado a atenção dos teus olhos. As distrações, elas impedem de nós vivermos um passo de fé, de lançarmos o nosso pão sobre as águas. Não sei como que Deus está falando no teu coração com essa mensagem, mas eu quero te desafiar nessa noite a sondar o teu coração. Lance o pão sobre as águas. Avance mesmo diante das incertezas e não deixe as distrações paralisar o seu avanço. Você pode fechar seus olhos? Queridos, não sei. Estou aqui, Deus trouxe essa palavra no meu coração e eu vim hoje. Hoje era para nós iniciarmos uma série que vamos iniciar na próxima semana, no início de fevereiro. Mas Deus não permitiu que iniciasse essa série hoje porque Ele tinha uma palavra que eu precisava trazer para você. E eu não sei como você está resistindo no teu coração para sondar o teu coração e avaliar o que tem atrapalhado a tua caminhada, o que tem impedido você de enfrentar suas lutas de uma forma diferente. Meu desafio hoje é: lance o pão sobre as águas. Lance o pão sobre as águas. Você precisa olhar para o teu coração, como é que está a sua fé. Lançar o pão sobre as águas é você mesmo não enxergando um norte, você por obediência, você dá passos de fé. E você vai precisar dar passos de fé nessa noite. Certo? Tem alguma coisa que tem paralisado, alguma incerteza no seu coração, uma dúvida, um medo. Você vai colocar isso diante do Senhor. Fala assim: eu quero entregar esse medo diante do Senhor. Ou de repente alguma distração tem impedido você de avançar. Você vai tentar colocar: Deus, me mostra o que tem tirado a minha atenção e o meu foco. Essa noite é uma noite de restauração sua com Deus. Nós vamos estar cantando um cântico. Fica de pé onde você está. Eu quero desafiar você que está tomando uma decisão de lançar o pão sobre as águas. Essa luta você vai trazer aqui à frente. Nós vamos terminar esse tempo orando. Nós já tivemos um momento de intercessão no meio do culto, mas agora de uma forma muito mais intencional, porque Deus fala diretamente, pessoalmente à sua vida. Lance o pão sobre as águas. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos terminar esse tempo orando. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti. Entregue tudo ao Senhor. Os teus medos, venha que se una esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Entrega tudo. Meus sonhos rendo a Os teus ti, sonhos, coloca diante do Pai. os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu
Feche seus olhos. Eu entrego tudo a Ti, Senhor. Levante a sua voz, clame ao Senhor. Eu entrego tudo a Ti, ó Pai. Eu entrego os meus medos, eu entrego as minhas dificuldades, as minhas lutas, eu entrego essa enfermidade, eu entrego o meu casamento, eu entrego os meus filhos, eu entrego a minha empresa, eu entrego o meu vício, eu entrego tudo ao Senhor. Entregue, declare, levante a voz. Espírito Santo de Deus, vem mover, toca os corações, possamos sim entregar tudo ao Senhor. Levante a sua voz, é o teu tempo com o Senhor, é o teu tempo com Deus. Louvado seja o Senhor. Oh, glória a Deus. Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos entregar tudo ao Senhor. Deus, recebe tudo que está sendo colocado no seu altar nessa noite. Esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente, que vieram entregando, dizendo: sim, eu quero entregar as minhas lutas, eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar os meus sonhos, eu quero entregar os meus medos. Abençoa, Senhor, recebe cada entrega nessa noite. Venha com poder na vida de cada um, que o coração saia daqui queimando hoje, entendendo que o Senhor está à frente das nossas lutas, que nós podemos sim lançar a semente, lançar o pão sobre as águas, porque o frutificar vem do Senhor, a resposta vem do Senhor, o crescimento vem do Senhor. Recebe a nossa semeadura. Nós queremos sim ser sementes frutíferas, que frutifique o poder da sua palavra. Abençoe.